Valorização do produto e falta de reconhecimento do serviço. Isso sempre aconteceu, não só no nosso segmento, mas em vários outros. Só que tem me incomodado um pouco mais, então se você já está entendendo, vai rolar aquela resenha. Salve família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Saka para mais um vídeo aqui no TSM. E você, caso esteja conferindo os últimos vídeos, sabe que quando eu tenho um sentimento, quando eu tô assim, um pouco mais enérgico, é sinal que vai ter uma resenha muito importante, seja ela um desabafo, seja um aviso, um anúncio. Então é o seguinte, prepara o seu rocha, que esse vídeo tende a ter aí bons minutos pra gente trocar uma ideia e para que eu possa ter esse lugar de realmente desabafar sobre certos assuntos que eu costumo fazer, por exemplo, com o Patrick, que é amigo, é meu braço direito, mas acho que fica muito mais legal também quando rola, não essa transparência, né? Porque eu não estou sendo transparente, mas esse compartilhar de sentimento aqui que eu acho que é importante, porque outras pessoas, aliás, outras não, muitas outras pessoas como vocês, vão ter a oportunidade de dar opinião. Às vezes eu vou aprender, entender que não estou no caminho certo de pensamento, ou às vezes vocês vão concordar e deixando eu um pouco mais aliviado, sabendo que eu não estou assim com um pensamento tão errado. Mas como eu disse nessa introdução, né, a valorização do produto e a falta de reconhecimento do serviço. Eu vou exemplificar primeiro, né, para ter essa introdução melhor, porque eu sempre vivi isso ao longo da minha trajetória profissional e ela me incomodou, em alguns momentos sim, em outros eu meio que me anestesiei com relação a isso e não tinha nenhum incômodo, mas vira e mexe, vai e volta, esse sentimento aparece de vez em quando, mas eu nunca troquei essa ideia. Porque vamos dar um exemplo, né? Hoje você tem ali uma loja, uma distribuição, e aí você vai comprar um produto, seja ele hypado, seja ele novo, enfim. E tem a negociação. Eu acho que isso é uma coisa extremamente comum e deve acontecer de fato mesmo, a negociação. Pô, você tem um produto a X, né? Esse X é 100, por exemplo. Pô, se eu comprar mais do que a quantidade mínima, você consegue fazer ele por 95, por 90? E aí ali a pessoa que detém o produto vai falar, pô, consigo chegar em 95, 90 não consigo. E vai rolando essa negociação, prazo de pagamento, né, formas de pagamento, às vezes a pessoa no à vista consegue, como qualquer coisa comum, você comprando ali, por exemplo, num site, vai pagar no Pix, vai pagar mais barato, no parcelamento, às vezes vai ter juros. E isso vale para qualquer negociação, né, ou para muitas das negociações possíveis quando você tem um produto e você tem a pessoa aí com dinheiro que precisa ter esse produto ou revender isso para o mercado. E eu já falei isso uma vez, o quanto o serviço vem me incomodando, porque é muito difícil hoje você olhar para lojas e encontrar boas lojas do nosso que vendem aí o nosso produto. Eu não vou falar que todas as lojas que vendem produtos nossos são do nosso segmento, sendo que a partir do momento que a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela nem faz parte para mim dessa comunidade, desse segmento. Porque para fazer parte, tem que realmente estudar, tem que realmente viver isso, porque senão só vira aí uma questão de compra e venda, o que é simplesmente normal. O que eu estou querendo trazer aqui, que para mim, na minha cabeça, tem classificações diferentes, de quem vende e quem vive a parada, no sentido de sempre estar melhorando, sempre estar aprendendo, colocando mais informação dentro da loja e, consequentemente, na hora da venda, e tendo essa fidelidade aí com os seus clientes, certo? E aí, cara, você vê hoje são pouquíssimas as lojas que eu olho com qualidade, que eu falo, um atendimento legal, diferenciado, sabendo explicar os produtos, sabe? Eu vou dar um exemplo muito básico que eu já vivi na minha vida, até mesmo porque tem a ver com a minha cultura. O Patrick vai concordar 100%. Restaurante japonês. Não é porque eu sou japonês, que, por exemplo, que eu tenho descendência japonesa, que eu já conheça todos os pratos. Sempre vai ter alguma coisa nova a ser aprendida. Mas também, ao mesmo tempo, por ter muito costume, né, e conhecer boa parte, quando a gente vai no restaurante e aí ou a gente ouve uma explicação ruim, ou a gente não ouve uma explicação, porque pode ser que eu saiba, mas pode ser que, por exemplo, um amigo novo, né, ou que não tem tanto costume, não saiba do que se trata aquele prato. E é só jogado na mesa. E eu acho uma falta de respeito, por exemplo, porque é diferente quando você vai comprar um hambúrguer e tá lá queijo,
presunto, queijo, carne, ovo e a carne é tal, tá tudo descrito e tal, não sei o quê. E às vezes a pessoa chega com o lanche e explica alguma coisinha ou outra. Ou às vezes não, porque ali de acordo com o que você está comprando, você já viu o descritivo e tá tudo certo. Mas uma comida japonesa que às vezes tem um nome japonês, né? Não dá para a pessoa traduzir e do nada assim e ter essa referência. E essa falta de explicação ela me incomoda, Patrick. Não sei se você já viu isso, não assim, eu me sinto incomodado porque eu não sei, mas eu me sinto por outras pessoas que gostariam de saber o que está acontecendo ali, mas não há essa inserção, sabe? Essa contextualizada da parada. Eu já vi, e me incomoda também, porque é igual você falou, né? A gente vai em outros restaurantes, a gente já sabe exatamente o que vai ser servido, o que a gente está comendo, né? Mas em restaurantes japoneses existe essa barreira e infelizmente às vezes existe essa falta de serviço. Eu não vou falar de serviço, mas a falta de... Falta de qualidade pelo menos, né? É uma falta de qualidade, uma falta de comunicação, uma falta de, assim, sabe, querer. Parece que você querer que a pessoa esteja lá dentro e sim só meio que oferecer o seu produto e ela pagar. Perfeito. Você falou uma frase, cara, muito foda. Falta querer ter a pessoa ali dentro. E é a mesma coisa que eu sinto dentro de muitas lojas que vendem coisas de narguilé ou lojas que são tabacarias, enfim. Falta aquele querer que aquele cliente se torne cliente fiel. Falta querer das pessoas, enfim, desejarem passar informação. Cara, falta muito isso. E hoje eu chego no assunto, né? Fiz essa introdução pra gente chegar na parte de produto. Porque vai lá, tem um produto e tal. E aí, onde começa pra mim a falta do reconhecimento nessa parte do serviço? Quando não há um treinamento. Quando não há pessoas que querem aprender para passar isso pro cliente. Assim como a gente já viu aqui casos, né, e já conversamos a respeito do barato sai caro, né, do desperdício, enfim, coisas que acho muito legal a gente estar fazendo o nosso papel, mas eu gosto de lembrar sempre, o TSM é um pontinho só de todo esse negócio. E existem outros canais que podem contribuir, somando mais pontinhos, as lojas sendo mais pontos, os lounges sendo outros pontos, e aí sim a gente forma uma potência em conjunto. Porque uma coisa que eu sempre aprendi isso com relação ao esporte, eu estou trazendo várias referências da minha vida, mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto muito, que é o futebol. Na minha opinião, nenhum jogador vai ser maior que o jogo, entende? Faz sentido. Existem jogadores incríveis, e isso em qualquer esporte, mas dificilmente, eu não vou dizer que nunca, pode ser que isso aconteça de uma forma exorbitante, né, em algum dia do convívio humano, mas nenhum jogador é maior do que o jogo. E nenhuma persona do nosso meio, ou nenhuma marca, vai ser maior do que o próprio arguile em si. E o arguile não estou falando do instrumento, o arguile o termo, ou tudo que envolve isso. O Sakamoto não vai ser maior que nada. Você ali no meu trampo, acabou, a marca X vai ser isso. Mas a partir do momento onde o produto é colocado em uma baita evidência e o serviço é deixado assim, ó, a desejar, eu fico me perguntando, cara, por que não há um equilíbrio para que essas forças se somem? Eu vou dar exemplos para vocês da minha vida. E eu não vou ficar citando marca porque isso é antiético. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha profissão, é tentar manter a melhor ética possível dentro dos meus parâmetros que eu coloco como vida, como pessoa. Mas já tive muita valorização do meu trabalho. E quando eu falo do meu, é meu, Gabriel, Patrick, Leandro. Já vi outros colegas de trabalho também, o pessoal da Smoke Home, o Du, o Joubert, enfim, dá pra citar uma porrada de gente. Já vi rolar essa valorização. Mas já vi e também vivi uma baita falta de reconhecimento. Como se o nosso trabalho fosse descartável de um dia para o outro e não há uma continuidade. Como se, por exemplo, aprender alguma coisa fosse somente um dia e não uma sequência de semanas. E aí eu me pergunto, aonde essas pessoas querem chegar com isso? Valorizando somente o produto. Não, eu tenho o produto na minha loja. Eu não sei exatamente porque não faz parte da minha vida, nem faz parte da minha classe
da minha, enfim, classe, eu nem gosto de dizer essa palavra, mas da minha realidade financeira, eu acho que é o termo mais correto. Por exemplo, eu não creio que basta ter só uma Ferrari dentro de uma loja que ela se vende sozinha. Pode ser que, tô falando que é um achismo, tá? Mas eu tenho certeza que uma Ferrari com um bom vendedor, não é que ela sai mais rápido. Você vende com qualidade, mais qualidade ainda. Não, mas até, por exemplo, uma Ferrari numa loja com um bom vendedor, ainda falta alguma coisa. Porque como é que as pessoas vão chegar nesse vendedor? Então, por exemplo, existe também o trabalho de background, né? Por exemplo, como que as pessoas vão saber que existe essa Ferrari na loja? Exato. Né? Então existe também o trabalho que acontece por trás, e não só quem está na frente, né? Exato. E aí você pegou no ponto. Eu tô gostando muito que você tá entrando assim já no assunto que eu queria chegar. Beleza, tem um produto bom, tem um serviço bom e tem também, por exemplo, o informativo, a comunicação. Pode ser uma panfletagem? Pode ser. Pode ser uma coisa rede social e tal. Mas o que eu tô falando aqui, eu não tô falando especificamente do meu trabalho, mas acho que é um desabafo que eu nunca cheguei a falar com vocês. Mas vira e mexe aparecem essas situações de que parece que o trabalho de serviço, ele é colocado para escanteio. E eu falo, cara, temos o nosso valor, né? E por isso que eu falo, tem que ser valorizado as pessoas que trabalham com a comunicação, sejam elas comunicação em formato áudio, visual, né? Conteúdos aí, de fato, vídeos e tal, mas também os fotógrafos, né? Aqueles que treinam equipes, que é uma comunicação, certo, Patrick? Com certeza. Então, é tudo isso que eu acabo tentando defender aqui, uma causa muito grande, que ela não é reconhecida. Porque eu falo a verdade, tenho uma qualidade de vida hoje muito bacana, no sentido assim, de trabalhar com o que eu gosto, de acordar com má vontade, de viver a vida, e ainda conseguir pagar as contas, certo? E mais do que isso, pude viver histórias incríveis fazendo o que eu faço. E ao longo desse tempo todo, tive pessoas, e tenho pessoas ainda, que enxergam o nosso trabalho de uma maneira muito bacana e nós, né? E quando eu falo nós, acredito que estou falando pelas outras pessoas também. Fazemos jus a isso, queremos estar presentes, ativos, né? Proporcionar realmente resultados. Eu creio que isso é a mentalidade de todas as pessoas que trabalham com serviços, né? Por exemplo, eu preciso fazer uma coisa bacana, né? De qualidade para que aquele cliente se torne frequente, ou sempre que ele precisar, ele vai entrar em contato porque ele sabe que eu vou fazer uma coisa bacana, que eu vou me dedicar, que eu vou me entregar de corpo e alma. Então, essa relação é muito, muito foda. Eu falo a verdade, Patrick. Isso é uma coisa que, assim, é um desabafo, mas também eu falo assim, acho que nós, que criamos conteúdos, que somos responsáveis por essa parte digital, contribuímos bem para o mercado. Mas jamais seremos maiores do que o Arguile. Não é nem Saca, nem Du, nem outro criador de conteúdo atual, nem blog do Arguile, nada vai ser maior do que o próprio jogo. Porque o que me fez gostar disso não foi um canal do YouTube, né? Eu comecei por conversas ali, por pessoas que estavam ao meu redor e que eu fui me conectando. Então, é um negócio que isso nunca, nenhuma marca, nenhuma persona vai acabar sendo maior do que esse próprio mundo chamado Arguile e Narguile. Afinal de contas, tem gente que está aí há muitos anos degustando e nem conhece nenhuma das marcas atuais ou nenhum de nós. E sabe qual que é a minha resposta para isso? Tá tudo bem, só mostra que nós, né, cada um de nós aqui somos um pontinho. Somente isso, um ponto e somados. Mas às vezes esse nosso ponto é considerado meio ponto, é considerado um terço de ponto. Às vezes é considerado até um ponto descartável, né? Ou até negativo, né? De um dia, por exemplo, tá trazendo resultado, aí um dia com uma oscilação a gente vira realmente esse ponto negativo, né? Pô, não, esse aqui não tá somando, tá subtraindo, então vamos descartar. Vamos descartar, E não é bem assim, cara. Eu acho que... eu falo, acho que por muitas pessoas acaba existindo essa falta de... Não investimento e tempo. A gente sabe, cara, eu não tô aqui para falar que, nossa, então todo mundo tem que investir. Não. A gente sabe também do nosso valor e sabe o que a gente pode fazer e o que seria injusto, pô. Eu falo que eu tenho ótimas relações com pessoas que eu trabalhei uma vez ou que eu nunca trabalhei, mas conversei rapidamente, porque existe uma questão de, cara, não é
um trabalho que vai definir a minha vida, mas um erro pode definir bastante da minha trajetória. Então, evitar errar, evitar cometer um vacilo, isso é uma coisa que eu sempre aprendi. Tem uma coisa que você queria falar? Não, pior que eu concordo com tudo que você disse. Geralmente eu falo isso, né? Pior que eu concordo com tudo com o que você disse. Mas eu acho que assim, nenhum ponto eu acho que daria pra gente encarar como descartável, sabe? Que nem você falou, existe o produto, né? E existe também o serviço. E são todos pontos essenciais. Não adianta nada um bom serviço sem um bom produto. Não existe, assim, um bom produto que possa ser vendido só por ele. Por exemplo, a gente tem um bom arguile, mas você precisa de alguém que, por exemplo, faça o contato com a pessoa que vai estar comprando esse arguile. Ao mesmo tempo, essa pessoa precisa estar sabendo que existe. Então, uma boa divulgação, uma boa oferta, uma boa comunicação, tudo um junto, bom produto, né, tudo junto. Somado. Tudo cria a experiência de um bom mercado. Exato, por isso que eu falo assim, isso é uma coisa que eu sempre falei pra você, né, e falando pra vocês, né, que acompanham o canal, que quando eu vou trabalhar, e principalmente quando tem gente apostando os seus recursos, seja tempo, seja investimento, a minha obrigação é me dedicar de corpo e alma para que tenha resultado. É pensar como se fosse eu no lugar dessa pessoa e falar, cara, do outro lado tem uma ponta ali, uma ponta forte, que está se dedicando, que quer fazer o máximo, né, e se sente segura. Porque, primeiro, o trabalho de serviço tem que demonstrar segurança para o outro lado, tem que ser firme nas suas decisões, tem que estar querendo aprender. Porque é aquela coisa, enquanto uma pessoa está tendo produto, tendo investimento dessa parte, a gente vai ter que investir em qualidade, em aprendizado, em execução. São investimentos diferentes que a gente faz, né? Por exemplo, a gente tem que fazer aqui do estúdio, tem que manter todo um aluguel, tem que manter todas as contas. Mas isso eu não entro em mérito. Eu nunca entrei em mérito. Eu tenho que pagar aluguel, por isso que eu tenho que cobrar. Não. O trabalho é assim, assado, vai demorar X tempo para fazer, então por isso que tem esse valor. Mas eu não tô aqui para discutir valor, porque eu acho que isso é uma coisa tão irrisória, mas falar dessa importância que o serviço cada vez mais vai ficando aquém, sabe? De um negócio muito diferente. Cara, eu, por exemplo, na Expo desse ano eu fiquei muito feliz, porque ali não tinha tantos produtos novos. Mas a gente focou muito ali, Sultan e SKMT, em fornecer uma experiência muito legal para cada um que entrasse ali, ou para a maioria, ou para o máximo de pessoas que a gente conseguisse, que era através de serviço. Atendimento, oferecendo a nossa água, explicando os nossos produtos. Porque afinal de contas, você vai falar, mas explicar sobre um MIDI para uma pessoa, às vezes a pessoa nunca teve contato. E ela está tendo ali, por que não tornar essa experiência dela marcante? Ou até mesmo o tempo, que é um produto mais recente, as nossas piteiras. Então, é explicar, é querer que a pessoa esteja ali dentro, sem ficar se importando se ela vai comprar alguma coisa ou não. É uma consequência. A boa informação, a excelente abordagem, pode transformar em um desejo de compra da pessoa, mas e se não tornar que seja incrível ali a experiência dela de poucos ou muitos minutos? Entende? É o nosso objetivo. A gente não fez nenhuma reunião ali para falar, não, pessoal, vamos fazer um ataque de venda aqui, cada um oferta isso. Não. A gente dividiu em pessoas que ficariam respectivas por áreas, mas sabiam explicar sobre tudo. E a gente falou, não, vamos explicar, cara. Vamos explicar, vamos conversar, vamos ser gente, sabe? E no final das contas, o saldo foi positivo no sentido de muitas pessoas terem conhecido um pouco mais da nossa equipe, um pouco mais do nosso trabalho, se sentirem abraçadas ali naquele momento. E sabe o que eu tiro disso aí, Patrick? O quê? E você que está assistindo? A gente não fez nada mais do que a nossa obrigação. Só que eu sinto que hoje, cada vez mais, aquilo que deveria ser uma obrigação, ganha ali uns olhares de, meu Deus, olha o que eles fizeram. E eu sinto que a gente fez a nossa obrigação ali. Quando você se dispõe a colocar produtos e a receber pessoas, que você as trate bem. Por isso que eu sempre falo aqui, cara, eu já tive situações nos bastidores ruins com algumas marcas, mas nunca cheguei aqui e falei, cara, vou falar um monte, vou jogar merda no ventilador. Jamais, cara. Jamais.
Por quê? Eu entendi que, cara, aquele ciclo se acabou, um novo vai se abrir ou não, e tá tudo certo. Levar rancor é um negócio que a gente não vai alimentar nada que seja bom, vai alimentar só coisa ruim. Não vai trazer nada positivo, né? Exatamente. Então, assim, o que eu tô falando aqui não é de rancores passados, mas é um desabafo sobre uma coisa que eu, na minha humilde opinião agora, né, pensando, guardei por muito tempo e acho que, cara, vocês sendo os nossos amigos, é mais do que justo a gente trocar essa ideia, é muito importante. Então eu saio um pouco mais aliviado, acho que eu falo bastante também pelo Patrick, que é meu braço direito. Recentemente ele tirou uns dias de descanso porque ele merece muito. Ele é foda no que ele faz e eu, cara, sou realmente assim, me vejo atrelado a ele pro resto da vida. Porque além dele compactuar, eu concordo com as ideias dele, a gente tem visões muito semelhantes. E por mais que ele fale aqui que ele concorde comigo, eu concordo muito com ele, né, na visão de vida, que às vezes ele não tem essa oportunidade de falar aqui, mas quando desliga a câmera a gente continua trocando essa ideia. E ele tem muitas ideias, né, um caráter absurdamente maravilhoso. E é isso aí, eu queria trocar essa ideia. Por isso que eu falei que esse Rocha ia ser um pouco mais intenso, assim, mais carregado de informação e de um desabafo. E até mesmo, né, falando sobre isso, eu quero que isso seja visto de uma maneira boa, para que quem não está enxergando o serviço como uma coisa bacana, comece a enxergar. O cliente está pedindo e as poucas empresas que estão focadas nisso, os resultados falam por si só, no sentido de qualidade, de interação, no sentido de como é vista, né, pelo olhar bem crítico do consumidor. E é muito do que eu queria falar para vocês, tá certo? Tamo junto demais, muito obrigado por essa oportunidade da gente trocar essa ideia. Um beijo grande, um forte abraço e até a próxima.